Olá, eu sou a Cami Almeida Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Stephanie Leite. e hoje nós estamos aqui com Verônica Azevedo, nossa convidada, muito mais que especial, que tem um currículo longo e exemplar para nós. Vou apresentar aqui a Vera. Com mais de 10 anos de experiência em farmácia hospitalar, uma farmacêutica apaixonada por gerenciar processos, inovar e pesquisar na área de saúde. Atualmente, coordena a farmácia hospitalar da Policlínica na Liga contra o Câncer, além de ser farmacêutica na Prefeitura de Parnamirim. Conselheira regional de farmácia do CRF e no segundo mandato, mestranda do Ciência, Tecnologia e Inovação pela UFRN, conosco, inclusive, e residente multiprofissional em saúde da criança pelo UOL UFRN, especialista em excelência operacional pelo Albert Einstein. Entre outras especializações afins, a sua missão é impactar a vida das pessoas através da simplicidade, sabedoria e coragem. Hoje a gente vai compartilhar muita coisa depois de um baita currículo. Eu fico à disposição, meninas. Agradeço o convite para participar desse momento e contribuir com vocês e falar um pouquinho sobre o cuidado farmacêutico, né, inovador, então. Que maravilha, Verônica. Nosso podcast, ele fala sobre inovação, tecnologia e ciência, que é o tema do nosso mestrado. E eu tenho certeza que você vai colaborar muito com as nossas intenções aqui no podcast. E, Camila, a gente sempre começa esse quadro falando um pouquinho sobre fake e truths, verdades e as falsidades que falam aí dos nossos convidados. E a gente ficou sabendo de duas, Verônica. Você vai poder confirmar no final do programa, certo? Não dê spoiler antes para a galera não ficar aí, né, ficarem curiosos. A gente ficou sabendo duas coisas. Uma, que você é uma exímia parteira. Já fez altos partos, sabe como ninguém pegar em uma criança. E a segunda coisa que a gente soube é que você é uma admiradora de esportes radicais, gosta de surf, pular de asa delta e coisas do tipo. Então não diz agora, mas deixa o pessoal refletir e depois conta pra gente essa Eu história. vou falar a minha opinião. Diga, Camila. Eu acho que ela é parteira, porque se ela é farmacêutica, Faz sentido. faz sentido. É. Tá ali muito próximo. Trabalho numa maternidade de Parnamirim. Exatamente, eu tenho dados aqui, informações que... Não tem nenhum bronze, né? Assim, bem branquinha e tal. Não tô vendo muito surf aí, não. Vamos Verdade. Mas vamos ver. Hoje, então, pra falar sobre... Qual é o tema de hoje? Cuidado farmacêutico inovador. Muito bom. Então, para começar aqui nossa série de perguntas, Camila, o que é que você vai iniciar aí nossa... E a primeira nossa coisa que eu acho que é legal a gente falar é o que seria esse cuidado farmacêutico. Então, o cuidado farmacêutico é uma prática, né, que visa promover a qualidade de vida dos pacientes, né, prevenir eventos adversos, prevenir problemas relacionados principalmente aos medicamentos, né? E aí ele é uma prática que envolve a família, o paciente e uma equipe profissional. Então, é aquele farmacêutico voltado para o cuidado ao paciente, principalmente. Então, hoje a gente tem uma formação muito generalista na nossa profissão. Eu sou farmacêutica generalista, então eu aprendi desde a indústria, as análises clínicas, a parte de digestão, a parte de farmácia clínica. E essa generalidade da nossa profissão faz com que a gente tenha muitas áreas para atuar. E o cuidado farmacêutico hoje ele é muito voltado a esse cuidado do paciente, é aquele cuidado que a gente promovia muitos anos atrás, né? No início da profissão do farmacêutico, quando a gente tinha os boticários lá nas farmácias, né? Na época colonial, em que eles preparavam os medicamentos, as porções, né? De acordo com as receitas, né? E eles cuidavam, de fato, da população. Então, o cuidado farmacêutico ele é voltado para isso, para o cuidado ao paciente, né, para o cuidado daquele que, de fato, a gente quer ajudar enquanto profissional da área da saúde. Muito bacana. E reforçando que são anos de estudo e isso é ciência, né? Porque a gente vê muita gente indicando plantinhas, não sei o quê, mas não é sobre isso que você está trabalhando aqui, só para deixar claro. Isso. E me diga uma coisa, Verônica, como é que a inovação está transformando o papel do farmacêutico na equipe de saúde? Então, hoje o farmacêutico ele está muito mais inserido nas equipes, né? Como eu falei, de uma época anterior ele era muito sozinho naquela farmácia, né? E hoje ele consegue interagir com a equipe multiprofissional, principalmente os hospitais, que é a minha realidade, né? Hoje eu tenho farmacêuticos na minha equipe que estão inseridos diretamente na unidade de internação, né? Dentro de uma UTI ou dentro de uma unidade de pediatria e que, junto à equipe, eles decidem o melhor tratamento e monitoram esses pacientes, né? Para que a gente não tenha eventos adversos ou efeitos indesejados, que a gente tenha uma melhor resposta terapêutica
terapêutica para esses pacientes. E aí, quando a gente está inserido numa equipe, a gente pensa sempre em fazer um pouco mais, principalmente pelo paciente. E a inovação vem daí. Então, a gente tem experiências aí bem bacanas da nossa equipe, que a gente vai contar aqui durante esse podcast, que fazem com que a gente consiga achar sentido nesse cuidado, né? A gente está inserido lá e a inovação, ela vem fazer o diferente, né, para aquele paciente que precisa, que é tão personalizado. Hoje, os pacientes, eles precisam de atenção muito mais personalizada, né? Uma dipirona, por exemplo, que eu dou para a Camila, ela é diferente da dipirona que eu dou para uma criança, né? Então, as doses são diferentes, né? O cuidado ele é sempre personalizado porque os indivíduos são diferentes. E a inovação, ela nos proporciona isso, proporciona a gente fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, que é cuidar do nosso paciente, né? De uma forma diferente. E aí já vem a outra pergunta, que é: de que formas as novas tecnologias têm impactado nessa rotina do farmacêutico, né? Como que a gente pode trazer exemplos no dia a dia para aproximar das pessoas? Isso aí, quando a gente traz essa pergunta, eu lembro bem da época que eu fui residente lá no Onofre Lopes. Quando a gente entrava na residência, a gente comprava logo um livro, que era o LexComp, um livro bem grandão, que tinha um monte de bulas de medicamentos dentro. Então, ele ensinava o que cada medicamento fazia. E aí, quando eu ia prestar assistência a um paciente, eu ia ter que estudar toda a prescrição dele. Eu estudava um por um no livro. Hoje, a tecnologia tem nos trazido várias ferramentas. Então, eu tenho aplicativos que, antigamente, as interações medicamentosas, eu precisava ir checar no livro se existia interação entre um fármaco e outro. Hoje, eu tenho aplicativos que me dão isso. Então, eu coloco os medicamentos do paciente, ele me dá as possíveis interações e eu avalio aquelas interações de acordo com a condição clínica que o paciente está apresentando, né? Assim como incompatibilidades. Eu lembro bem que na época a gente fazia tabelas de incompatibilidade. Ia lá pesquisando no livro, esse com esse dá certo? Eu botava um quadradinho verde. Esse com esse não dá certo? Eu botava um quadradinho... Primórdios. Os primórdios das tabelinhas de Excel. E hoje a gente tem aplicativos, tem ferramentas que nos ajudam a fazer isso, né? Existem hoje desenvolvimento de inteligência artificial para leitura de prontuários e auxiliar os farmacêuticos na execução dessas atividades. Então, o cuidado ele tem se transformado, ele tem passado muito, tem saído daquela visão muito técnica de eu olhar somente para o produto, para o medicamento, o que ele interage, para ter instrumentos que me fazem analisar aquela interação de uma forma, num cuidado mais complexo. Então, eu consigo olhar para a interação, que ele já me dá pronta, eu não gasto energia fazendo aquilo, e tentar promover algum tipo de melhora no tratamento do paciente ou identificar alguma coisa que pode estar acontecendo ali no meio daquele tratamento. Isso deixou também mais acessível para as pessoas, os que são os clientes, os usuários, também esses aplicativos? Isso. Hoje a gente tem aplicativos que são voltados para os pares, né? Os aplicativos mais técnicos, mas essas ferramentas que interagem com o paciente também têm promovido principalmente a personalização do cuidado, né? O paciente ele tem ficado muito mais autônomo, dele ter um aplicativo ali que ajuda ele a, inclusive, consultar, né? Os problemas que ele está tendo, as reações adversas. Então, isso faz com que a população, em geral, fique mais educada com relação à utilização de medicamentos também. Tem algo que faça a conexão, Vera, que seja farmacêuticos, médico e o paciente? Também já existe alguma coisa assim nesse aspecto? Então, hoje tem muitas ferramentas que interagem muito, assim, médico, paciente, né? Uma realidade muito do Sul. Tem muitas startups que falam sobre isso, sobre melhorar essa experiência da comunicação do paciente com o médico. Mas com a tríade médico-paciente, né? E farmacêutico, eu ainda desconheço um pouco. A gente tem, se tiver, são ferramentas muito escassas. Uhum. A gente não tem, assim, uma coisa amplamente divulgada, né? Mas o paciente com farmacêutico já tem também alguns instrumentos que fazem com que ele tenha um contato um pouco mais direto, né? Prontuários farmacêuticos, algumas redes de drogaria, inclusive, têm apostado no cuidado farmacêutico como uma estratégia, né? Tem implantado consultórios farmacêuticos, os farmacêuticos estão disponíveis a consultar a população, né? A nossa profissão, ela tem uma autonomia muito técnica, e a gente, como eu falei, a gente é muito generalista, então a gente tem um arcabouço de conhecimento que pode ajudar muito a população. Então, hoje, quando você está doente, né, dependendo do tipo de acesso que você tiver a um serviço de saúde, a farmácia vai ser, com certeza, o ponto mais próximo. E aí, na farmácia, você vai encontrar um farmacêutico que pode lhe atender, pode lhe orientar, pode resolver o seu problema, ou pode lhe orientar da melhor forma possível para você buscar o caminho para resolver esse problema. Excelente. Né? Verônica, eu fiquei com uma dúvida aqui, refletindo sobre uma questão que você falou do hospital. Hoje vocês têm uma quantidade enorme de possibilidade de guardar dados. Confere? Isso. A gente tem computadores, tá, etc. E esses dados, eles são analisados
são tratados para a melhoria dos seus tratamentos, dos seus diagnósticos, né? No caso do médico, ou vocês não têm essa rede de interação? Tem sim. Você fala no caso do farmacêutico estar inserido num lugar onde ele consegue identificar os dados. Isso, porque assim, a paciente X teve uma reação tal do medicamento Y. Esses dados chegam a vocês para que vocês consigam trabalhar com essas Isso. interações, tipo, em tempo real, usando a inteligência artificial. Sim, existem vários instrumentos, né? Hoje, a vigilância sanitária, ela pede que todas as reações adversas, né, elas sejam notificadas até para a vigilância sanitária. Então, dependendo da instituição, a gente tem a política, né, de notificar esses eventos. Então, qualquer enfermeiro que, por exemplo, vai administrar um medicamento no paciente, e ele identifique alguma coisa diferente, o ideal é que ele relate e faça uma notificação. E aí, essa notificação, ela é analisada por um núcleo, geralmente, encaminhada à Anvisa, e a gente é, organiza, né, como é que aquele paciente vai ficar depois daquela reação, o que que aconteceu. Mas hoje a realidade é que a gente tem inclusive farmacêuticos dentro das equipes, né? Então, dentro da UTI, na minha realidade hoje, a gente tem um farmacêutico que participa lá do round todos os dias às 11 horas da manhã, do lado do médico, do lado do enfermeiro, do lado do familiar, inclusive. Então, a gente tem essa visita multi que a gente chama e que aí lá relatando algum problema, o farmacêutico vai lá estar prontamente para captar aquela informação, né, analisar, ver se foi uma reação ou outra e contribuir para o tratamento no geral, do paciente. Bacana. Não sabia. Nunca tinha visto É. farmacêutico. Na UTI, principalmente. Tem, a gente, hoje, né, o UOL, que é o programa que eu fiz residência lá, mas eles têm um programa de residência em terapia intensiva, então todos os anos saem 3 residentes capacitados. Em várias UTIs da cidade, a gente já tem farmacêuticos inseridos, né, mas nós somos ainda poucos para a quantidade de leitos que a gente tem. Então, acaba que o farmacêutico, muitas vezes no hospital, ele não é visto pelos familiares, né, mas ele está ali contribuindo na construção daquele plano terapêutico. Bacana. Muito interessante. Existe essa demanda dos hospitais? Sim, sim. Hoje nós somos, na verdade, o berço da farmácia clínica, né? O cuidado farmacêutico, ele vem da farmácia clínica. O primeiro serviço de farmácia clínica do Brasil, ele nasceu aqui, no nosso Onofre Lopes, com o professor Tarcísio, o professor Ivanete, e por ser o berço da farmácia clínica, todo farmacêutico do Rio Grande do Norte carrega esse peso de ser farmacêutico clínico. Chique, né? Também, isso. E é uma coisa difundida mundialmente, né? Então, hoje a gente tem essa formação aqui dentro, que são praticamente os ex-residentes que levam essas atividades clínicas, né? E que tem se expandido. Alguns anos atrás, né? 12, 13 anos atrás, a gente tinha um farmacêutico prostal, que era aquele farmacêutico que cuidava muito só da dispensação, né? Só de fazer com que o medicamento chegue ao paciente. E a gente não tinha aquele profissional que conseguia fazer esse monitoramento dos efeitos, da segurança. Hoje a gente evoluiu muito, a gente tem vários farmacêuticos hospitais e principalmente farmacêuticos clínicos que já vão estar trazendo essa contribuição para a população com seu conhecimento. Muito bacana. E muito bacana saber que é daqui, Daqui. da nossa terra. Certinho. Camila, Inclusive, eu queria perguntar sobre os desafios e como que tem sido essa evolução. Uma curiosidade sobre mim, que agora eu vou só puxar aqui, ver que acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas quando eu tinha 12 anos, meu primeiro trabalho, naquela época, podia trabalhar né? Antes desde... dos 18. gente, naquela época... Menor aprendiz pode. 16. não era menor. Menos, Mas foi numa farmácia. Foi numa farmácia. E é isso que eu queria perguntar pra ti, porque assim, com o passar dos anos, como que assim tem esses desafios, como que tá mudando mesmo as coisas? Qual que é a Isso. sua percepção? Então, nosso maior desafio é, de fato, se encontrar enquanto membro da equipe, né? Hoje, o médico, ele tem uma figura muito personificada, né? O enfermeiro também, porque é aquele que e vai estar ali do lado do paciente em todas as situações. A enfermagem, ela é a grande massa de trabalho do serviço de saúde. E o farmacêutico, ele tem buscado justamente se inserir nesses espaços, né? Fazer parte dessa equipe, ser lembrado, né? E mostrar que, de fato, ele tem a contribuir com o tratamento dos pacientes. Então, acho que o maior desafio é, de fato, a gente conseguir se inserir dentro dessas equipes, principalmente porque alguns profissionais, né, nunca tiveram contato. Tipo assim, tem médicos que na sua formação nunca tiveram contato com um farmacêutico, então não sabem o que aquele farmacêutico pode fazer, né, para ajudar o seu paciente. É uma questão cultural, né, também. Isso, cultural. Né? E a gente tem evoluído, sim, assim, eu acho que a realidade do Brasil inteiro é que os farmacêuticos têm se mostrado bem mais e que a gente está ganhando o nosso espaço aos pouquinhos. Bom, Verônica, me diga o seguinte, como é que essa inovação
contribui para tornar o atendimento mais humanizado e personalizado para o paciente? Pronto, aí eu vou contar algumas histórias, né? Algumas. Nós adoramos histórias. Então, eu sou farmacêutica clínica, né, de base, mas hoje eu trabalho com gestão, hoje eu coordeno o serviço. E aí eu acho que isso faz com que a minha gestão seja um pouco diferenciada, porque eu tenho uma vivência do cuidado ao paciente, principalmente das crianças, né? Então eu trago comigo aquela gestão muito mais humanizada. E aí eu sempre fui muito criativa, inovadora, e eu tento cultivar isso nos farmacêuticos da minha equipe, e a gente se mostrar diferente. Principalmente para o paciente, que é aquele que importa. Então, o ano passado, a gente deu entrada num dispositivo, né, para obter a carta patente no dispositivo, que vai auxiliar, assim, imensamente vários pacientes. É um dispositivo que a gente vai poder diluir medicamentos comprimidos, né, por exemplo, para que a gente possa administrar eles por sonda. Então, imagine aquele paciente que não deglute pela boca, né, que ele precisa de um medicamento que não existe na forma farmacêutica líquida. Então, eu preciso transformar hoje. Como é que isso é feito? Muitas vezes o pessoal vai lá, amassa com a colher, vem com um pilão de ferro que tem interação, e aí o dispositivo ele vai poder diluir esse medicamento num sistema fechado, né? Protegendo o paciente também, protegendo o manipulador também. Então, aquele técnico de enfermagem que anteriormente estava fazendo aquela exposição, né? Ele não vai mais se expor àquele produto, né? Triturando lá, e a gente vai poder administrar esse paciente. Além disso, na pediatria, a gente tem, assim, histórias fantásticas, né? Principalmente com relação a o cuidado da farmacêutica da pediatria com as crianças. Hoje nós temos uma boneca lá que chama Maria Penem. Maria Penem tem uma sondinha, Maria Penem tem uma agulha de Uber, né? Então, Maria Penem tem instrumentos que as crianças têm hoje em dia, mas que são vias de acesso para a administração de medicamentos. Então, quando ela acha uma mãezinha, né, que precisa de um tipo de orientação diferente, ela usa Maria Penem para fazer aquela Penem, orientação. Maria Penem. Maria Penem, que existe um medicamento antibiótico dentro que chama Meropenem. E aí, Tudo de farmacêutico tem a ver. e aí o nome da boneca é Maria Penem. Além disso, a gente faz ações assim, educativas com a equipe. Esse ano, no Dia do Farmacêutico, agora em setembro, a gente fez um forms bem bacana, fez um cartaz, né, em que a gente fez a caricatura de todos os farmacêuticos da unidade, colocou lá um QR Code e fez perguntas básicas para qualquer profissional que estivesse no hospital. Ele lia o QR Code, né, e ia respondendo perguntas sobre medicamentos, assim, onde é que você acha que armazena medicamentos? Que isso é utilidade pública. Né? E aí, no final, vinha, retire seu brinde na farmácia. E aí, foi bem bacana, porque, assim, veio da galera da engenharia ao pessoal da melhoria administrativa, o sexo e enfermagem se movimentou muito o hospital. Eles vieram para buscar o brindezinho dele, ó, acertei esse aqui eu errei, ó, e aí, o que que eu faço? E a gente foi trabalhando nisso. A gente tem outros projetos também, principalmente na pediatria, que é uma coisa que é muito personalizada, é muito humanizada, que são as histórias em quadrinhos, que os farmacêuticos, que eles são histórias em quadrinho, e eles contam a história dos quimioterápicos, por exemplo. Né? Como é que aquele paciente vai ter uma melhor resposta, e o que que pode acontecer com aquela criança, né? Quando ela estiver usando o quimioterápico. Qual é a reação que pode aparecer? E a história em quadrinho, ela conta isso. Então, existem vários projetos, assim, que a gente tem tentado, né, fazer para que esse cuidado, ele seja diferente, mais leve, né, e que ele traga resposta para o paciente. E eu acho legal que eu acho que muita gente nem sabia que rola tudo isso por trás, Com né? certeza não. Como que é? Porque a indústria farmacêutica, estava pesquisando, Vero, recebe muito investimento, é gigante, né? Então, até para essas inovações, eu acredito que tenha um apoio maior. E até isso que eu queria te perguntar, como que você vê para o futuro essa inovação? Como que você vê, quais são o que daqui 5 anos, como que você vê o ramo farmacêutico? Então, há uns 10 ou 12 anos atrás, a gente ia para congresso e os congressos eles falavam muito em um farmacêutico no hospital, por exemplo, garantindo uma dispensação correta. Então, tem um farmacêutico sentado fazendo uma dupla checagem em uma dose. O auxiliar separava e ele ia conferir. Hoje, o farmacêutico está saindo muito desse papel para um papel muito mais integrado numa equipe. Né? E assim, quando você falou de indústria farmacêutica, antigamente, né, existem vários vídeos, vários, né, sobre o papel da indústria e tudo mais. E a indústria antigamente ela tinha um perfil muito mercantilista mesmo. Hoje isso tem mudado, né? A indústria quer desenvolver produtos, né, que agreguem valor para a população.
Então, a gente tem percebido essa mudança, né? A pesquisa clínica está aí. A gente tem um grande centro de pesquisa clínica aqui no estado. E as indústrias, elas têm apoiado, né, as pesquisas, né, para desenvolver novos fármacos para resolver problemas da população, mas mesmo assim estão fazendo maior apoio e incentivando essas práticas que a gente fazem, que estão mais voltadas para o cuidado do paciente mesmo. Interessante. E assim, se você pudesse me resumir as maiores inovações que tiveram na farmácia, no ramo farmácia, o que é que você diria? Então, acho que o cuidado farmacêutico em si já é uma coisa bem inovadora. Seria. É. Isso é recente, né? Então, a farmácia clínica, ela aí já completou mais de 70 anos, né? Mas Diante do conjunto é é, recente, né? isso. Mas eu acho que, assim, o farmacêutico inserido, né, saindo muito mais desse papel dispensador, muito mais do papel controlador só de estoque, mais logístico, e esse farmacêutico que passa a ter uma visão muito mais voltada para a resposta terapêutica, o resultado já é uma coisa bem inovadora, né? Que se a gente parar para pensar e comparar com outras profissões que são muito tecnicistas, nossa formação é muito tecnicista, a gente trabalha lá desde a produção, né, de descobrir como é que faz o fármaco, como é que comprime o comprimido, como é que mistura as coisas, até a parte do cuidado. Então, chegar no cuidado já é uma coisa bem inovadora. Entendi. Eu achei muito legal esse bate-papo nosso, porque acho que a gente aprendeu muito, porque nós somos de áreas Totalmente. totalmente diferentes. Então, acredito que todo mundo que está nos vendo, ouvindo também vai ter essa mesma sensação de entender uma área que ninguém sabia. Mas eu acho que agora é a hora da gente. Tem mais alguma coisa de farmácia ou a gente já pode ir para o nosso. Descobrir a verdade, né? Então, na verdade, hoje eu acho que nós somos uma profissão em ascensão. E assim, hoje eu tenho muito para mim, né? Como eu falei, a minha missão é impactar a vida das pessoas através de simplicidade, sabedoria e coragem. Então, sempre fui uma pessoa muito corajosa. Sempre. Mas também fui muito simples, muito pé no chão, né? E tentei ser muito sábia durante toda a minha carreira. E eu acho que, assim, essa parte do que eu faço hoje tem muito voltado para inspirar outros, né? Eu vou participar, inclusive, agora a gente vai estar em fase pré-lançamento, mas em março a gente vai ter o lançamento do quarto best-seller dos farmacêuticos que contribuem para um país melhor, né? Do qual eu vou participar da coautoria. A gente vai ter esse lançamento agora no mês de março, né? E é lá que eu vou contar a minha história de carreira, né? Como é que eu comecei lá, desde pensar que eu era farmacêutica clínica até uma farmacêutica gestora hoje, que era uma coisa que eu não desenhei no início, né? Mas que acabou acontecendo. E aí eu vou compartilhar isso nesse capítulo desse livro que vai ter, que a gente vai lançar agora em março. Ah, estamos ansiosos. Queremos o feedback do livro. Até para não só para inspirar, né, mas mostrar como foi sua trajetória e Isso. mostrar também que é possível não ficar ali. Acho que muitas pessoas podem achar que farmacêutico é só aquele cara que está na farmácia, nem atendendo todo mundo, né? Porque é um farmacêutico, não sei, me corrija, Vero, mas assim, na minha cabeça, sempre assim, é um cara lá, o farmacêutico, o ferão lá que tá lá, e o pessoal te atendendo, e só quando, vai aplicar alguma coisa que precisa. E não é só isso, né? É uma profissão muito legal e que você consegue trabalhar com inovação, você consegue trabalhar transformando mesmo a realidade. Inclusive, a Vero tem também uma startup, né? Então, assim, olha isso, Isso. ela é toda. Isso, na verdade, eu tenho duas startups, né? Uma bem voltado para esse cuidado farmacêutico personalizado, que a gente está aí em fase de tentar acelerar, né? Tenho outra startup que é a tentativa que é o meu projeto de mestrado, né? Eu acho que toda a minha carreira ela foi sempre regada ao que eu fui descobrindo. Eu sempre fui muito curiosa também, então eu fui descobrindo. E aí, durante a minha vida profissional, eu descobri que nós somos responsáveis por gases medicinais, por exemplo, oxigênio medicinal. Isso é do farmacêutico. E aí eu comecei na raça, assim, estudar sobre o assunto e hoje o meu projeto de mestrado é o desenvolvimento de um algoritmo para reduzir desperdício de oxigênio medicinal, que é um produto, né, volátil na instituição de saúde, caro, né, e que é indispensável à vida. A gente viu aí na pandemia o que foi que aconteceu com a falta de oxigênio para a população. De fato. Pois é, se vocês tiverem mais dúvidas aí para tirar com a Vera, vai deixar redes sociais, contatos, né, Vera? Isso, Vero. pois é. Vera. Então, eu deixo aqui o meu @ Verônica M. Azevedo, M de Medeiros, tá? E aí, por lá, você consegue acessar lá o meu Ergo, e no meu Ergo tem LinkedIn, tem plataforma Lattes, tem WhatsApp, tem e-mail, tudo que vocês quiserem para fazer contato também.
para ficar por dentro desse livro aí que vem em março também. É verdade. Vamos já. Então, e aí, Camila? Eu acho que eu tô Camila certa. postou, né, Você é Pelo uma que eu conheço exímia. da Vero já, É o quê? já, Ela já já estamos fez quase partos. já juntas, já. Fez vários partos, né? Gosta de beber. Eu acho que ela é toda maternal, assim. Será? É, eu também iria nessa, viu? E aí? Pois é, vamos lá. No final do ensino médio, né, eu não sabia, assim, eu sabia que eu queria ir para a área de saúde, mas eu sempre fui muito biológica, muito exatas, né, eu não gostava da humanas. E aí, no final, eu não queria fazer medicina, e aí eu pensei, não, eu acho que eu vou ser enfermeira obstétrica, eu vou fazer parto. E aí eu Acertamos. coloquei aquilo na minha cabeça, né? Eu queria porque queria fazer enfermagem obstétrica, né? O colégio, inclusive, dava aquelas terapias, né? De se encontrar, aquela construção, né? Da identidade profissional que você vai acontecendo no final do ensino médio. Só que quando eu olhei a concorrência do vestibular, a enfermagem era muito mais concorrida que a farmácia. Mulher não entrega a idade, não. Vestibular, Enem. Vestibular. Enem. Ah, o Enem, sim, agora vai do E processo seletivo, falar assim. E aí eu optei por fazer farmácia, porque eu achei que era mais fácil, né? Só que aí, Ilusão, né? docilizou, desisti da enfermagem obstétrica, né? E no final, assim, quando eu entrei na residência, eu fiz para terapia intensiva e acabei sendo enfermeira para saúde da criança. E acabei indo, de fato, para cuidar de criança. Então, acho que existe um Acertamos? propósito por trás, Quase ali. certo? Mas, assim, nunca fiz parto, certo? Já assisti, já fui doula, né? Assim, já assisti parto, mas nunca fiz parto. Mas Ah, foi jeitosa com criança. Ela já quer a criança, já a ideia já nasceu. Não esse. Na verdade, não foi muito jeitosa, não. A primeira vez que eu peguei uma criança foi tipo assim, pega a criança, e eu não sabia muito, não. Como é que pega, né? Eu acho Ficou legal que complicado. quando eu não sou mãe, né? Não sei se é Esther, Não, mãe. eu sou não. E aí as pessoas que é mãe dá a criança pra você e fala: o que que você sente? Medo. Isso, né? Será que vai golfar? É assim, né? Mas Pois é, mas como eu falei, eu sou muito corajosa, né? Então eu adoro o mar, tipo, mar, praia, alguma coisa que me revigora. Então, há uns anos eu me desafiei, aí comprei uma prancha de surf, fiz algumas aulas de surf, gente, olha isso. certo? Então, Verônica surfista. adoro adrenalina, eu sempre fui muito corajosa, já pulei de asa delta, né? Então, acho que a minha vibe aí é aventura, esportes radicais, né? Embora... Eu nunca chutaria isso. Pois é. Só não pode que a gente acaba conhecendo as pessoas mesmo. Tá vendo? É corajosa mesmo. Tanto na escolha profissional como na vida. Isso Nas mesmo. suas aventuras. Muito Pois massa. muito bacana. Verônica, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Volte sempre, né? Principalmente depois de lançar o livro, para nos dar esse retorno. E é isso, né? Vamos deixar nossos agradecimentos ao pessoal que está aqui assistindo, pessoal do nosso programa, Pessoal da Decom, por todo o Decom, apoio. Departamento de Comunicação aqui da UFRN, pelo apoio. E quem mais? Também agradecer ao nosso programa, porque aqui as três cria da FRN, ECT, PPG-CTI, que é o nosso programa de mestrado profissional, e que só cria gente fera aqui, né? Então, sem palavras, mas muito obrigada, Vero, de verdade. Foi um prazer ter você compartilhando tanta coisa com a gente, mas também poder conhecer você um pouquinho mais como pessoa faz muita diferença para nós. Concordo plenamente, principalmente eu que não conheço ninguém no mestrado. Pois é, eu agradeço também o convite, meninos. Fica à disposição aí, qualquer dúvida. Então, agora vocês já sabem que vocês têm uma farmacêutica, certo? Sim, Então, para chamar a gente de não tem... nós. Isso, a gente não tem nosso médico, a gente tem que ter um farmacêutico, né? Vocês têm uma farmacêutica. Qualquer De uma coisa que área vocês bem precisarem, específica. eu vou estar sempre à disposição. Nós agradecemos. Muito obrigada. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchauzinho. Até, abraços!